Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, nesta manhã abençoada de domingo, 19 de junho de 2022. Vamos dando início ao nosso encontro, esse momento inesquecível, como diz nosso amigo Beto, em que a gente vai recarregar nossas baterias estudando uns com os outros o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso companheiro Evaldo ainda não chegou na sala. Gostaria de saber quem pode fazer a leitura da nossa mensagem de abertura, que o próprio Evaldo escolheu ao longo da semana. Eu posso, Sandra. Silvia, gratidão, irmã. Você já consegue ver aí na tela? Sim, consigo. A letrinha tá boa ou quer que aumente um pouquinho? Tá boa. Tá bom. Quando puder, pode iniciar, por gentileza. Gratidão a todos, muito bom dia. Fazendo a leitura aqui da mensagem escolhida pelo seu Evaldo, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, mensagem 153, Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros mundos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessário. Quando estiveres contristado, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras, que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem, a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Emmanuel. Gratidão. Nós que lhe agradecemos, Silvia, pela leitura dessa mensagem belíssima, que nos convida a refletir sobre a contristação, né? Essa aflição, essa tristeza, mas que em Jesus a gente encontra alegria e bom ânimo de seguir a nossa caminhada. Então, humildemente pedimos aos irmãos para mantermos a ambiência, elevando a nossa mente ao alto, a Deus nosso Criador, para primeiramente agradecer essa bendita oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos entre irmãos queridos, para estudar um pouco mais do Evangelho do Cristo, essa bússola que certamente nos orienta para o caminho do bem, da fraternidade, do amor, para nos tornarmos seres melhores a cada dia, um passo de cada vez, sem ansiedade, sem pressão, sem temor, porque com o Evangelho do Cristo
o nosso consolo, vamos adquirindo dia após dia essa convicção em que Deus, nosso Pai, nos ama incondicionalmente. Assim, irmãos, suplicamos a presença dos benfeitores espirituais entre nós, nos inspirando entendimento do objeto a ser estudado nesta manhã. Que cada um de nós possa compreender a lição para colocar em prática logo adiante. Aos nossos irmãos queridos que não puderam participar, registramos aqui o nosso carinho, mas, sobretudo, Senhor e Mestre Jesus, pedimos que o teu amor, o teu inesgotável amor, Senhor, alcance a toda a humanidade, Senhor, em especial aqueles que ainda não te conhecem. Sê conosco, divino amigo, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Muito bem, deixa eu interromper só esse áudio aqui. Bom, saudamos a todos novamente, os recém-chegados à sala, e passamos a palavra para a nossa irmã Alexandrina, que irá fazer a leitura para a gente do item 77. Isso mesmo. Bom dia a todos. É o capítulo 28, né? Pelos doentes, coletânea de prece. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões, os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes de mansões, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. Capítulo 3, item 9. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperamos tal mudança, de fazer o que dependia de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar dos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. A esse respeito, a sua previdente solicitude, em conformidade com o instinto da conservação, indica que é dever nosso, ao lado das medicações ordinárias, elaborado pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força da mediunidade curadora e a influência da prece. Veja-se no capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade curadora. Então, né, eu só li algumas coisas aqui, escrevi alguma coisa aqui, né, para que eu, na realidade, eu trabalho com doente, né, porque trabalhei muito tempo com trauma, né, o trauma é diferente, porque você pega uma pessoa acidentada, afogada, e você tem só aquele contato mais rápido com ela e depois ela é transferida para outro lugar. Hoje em dia eu trabalho há 15 anos com oncologia, câncer. Então, a doença é uma doença bem complicada, bem difícil. E a gente nota que as pessoas que têm uma fé maior, elas têm parece que a cura vem mais rápido, ou a aceitação da doença vem mais rápido, né? Aqueles que se lamentam, que reclamam, que não se resignam, o sofrimento parece que é maior, né? Aí a gente, quando vai falar de doença, a gente diz, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que para a gente ter saúde, a gente tem que estar não só fisicamente bem, a gente tem que estar física, mental e socialmente bem, né? Porque
o nosso espiritual tem que estar bem, porque as nossas crenças vêm de muita coisa passada, né? E também dos nossos pensamentos negativos. Às vezes a gente se magoa com alguém, a gente tem algum problema, alguma coisa, e a gente fica com aquele ressentimento, e esse ressentimento, às vezes, nos causa doença, né? Então, a gente está aqui, né? Nós hoje estamos aqui nesse planeta Terra, né? E é uma escola para a gente, né? Na realidade, é um hospital, né? Nós todos estamos internados aqui para a gente, né, se reabilitar, né? E aprender, né? Para quando a gente voltar, né, para casa, a gente voltar com melhores, né? Do que a gente chegou aqui, né? Na realidade, nós estamos tentando nos reabilitar, né? E a gente tenta, os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam bastante relacionado a isso, mas não interferem com o nosso livre-arbítrio, né? Eles nos ajudam, mas não interferem. Nós carregamos, né, provas e expiações, né? Uns mais, outros menos, né? Aí Chico diz que não existe oração que não seja atendida, né? Aí algumas pessoas dizem que oram, mas que não são atendidas, né? Mas depende muito da sua oração. A oração tem que ser verdadeira, né? Para poder você ser atendido, né? Aí a gente fala que antigamente a gente só tinha um remédio, né? Então hoje em dia a gente tem o profissional. Nós temos o profissional, principalmente o psicólogo, psicanalista, que ele nos ajuda psicologicamente quando a gente tem problemas mais psicológicos, né? Relacionado à doença mais psicológica. E aí, às vezes, a gente adoece também por conta de algum ente querido que está doente e a gente não consegue resolver o problema e a gente acaba se lamentando e acaba adoecendo por conta disso. Tem uma parte que eu não lembro direito onde foi, eu vi, foi Divaldo que falava sobre uma pessoa que perguntou a ele sobre o que fazer, né? Para quando a gente é influenciado, temos influências negativas, né? E a gente tem pensamentos negativos. Aí ele falou que só através do bem e através de pensamentos bons, né? Aí eu estava lendo aqui, eu vou até ler esse pedaço, acho que aqui. Foi até uma escritora que escreveu sobre a oração, né? E seja com lágrimas, risos ou com esperança derradeira, uma prece é o caminho mais adotado por quem se sente pequeno demais diante de um problema. Reconhecer-se limitado é quase uma virtude. Assim, é recomendado que cada um faça a sua prece, na forma que mais lhe aprouver. Mais importante que a beleza do pedido é a sinceridade dele. Que não se perca a coragem de erguer a voz ou o pensamento e pedir socorro ou benevolência. Há um pensamento que diz: o preço é uma prece, pague para ver. Ao que parece, custa pouco tentar. Bom, é isso aí que eu queria falar. Agora, deixa aí para vocês concluírem, porque, assim, eu ainda estou tentando, né? Tentando explicar alguma coisa. Gratidão, irmã querida. Passo a palavra para o Beto para ele encaminhar aí para a prece de encerramento. Pode ser, Beto? Já. Vou agradecer a todo mundo aí. Obrigada, tá? Pela oportunidade. Brincadeiras à parte, gratidão, Alexandrina, pela sua reflexão aí, muito pertinente, nada melhor do que a gente falar de uma área que a gente tem tanta experiência, né? E nessa existência aí, Papai do Céu permitiu, né? Você está desenvolvendo, né? Suas aptidões, os seus talentos nesta área tão necessária, né? Que é cuidar, né? Dos pacientes, dos doentes, dos nossos irmãos, né? E de nós mesmos. E cuidei muito do pessoal da família, né? Porque meu pai teve câncer, minha mãe também foi bem complicado, e assim, teve época de eu ter num quarto meu pai, né, doente com câncer, e no outro quarto meu filho que tinha caído do 6º andar.
Olha aí. E, graças a Deus, ele fraturou 8 vértebras da coluna, região sacra, bacia, tudo, mas hoje em dia ele é perfeito. Ficou 1 ano na cama, mas Deus permitiu que ele voltasse a andar, né? E tudo, né? E é só gratidão mesmo com isso. Gratidão mesmo, e por compartilhar aí essas experiências. Confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade, não é minha praia, por assim dizer. Eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão de doença, de doentes, né, de cuidados. Não tenho jeito nenhum. Não tenho nem afinidade de fazer visita no hospital. É uma coisa que, para mim, é um grande desafio. Difícil, né? Mas, assim, a vantagem que nessa existência a gente recebeu como presente, né, ser inserido nessa doutrina maravilhosa, né? Sim. E como diz o texto aqui, né, nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros mares, né? E a gente entende que as doenças, né, são passageiras, né? Na verdade, vai chegar um dia, na verdade não, né? Eu acredito que chegará um dia em que todos os habitantes aqui da Terra vão reconhecer, né, a questão da enfermidade como o início, né, a enfermidade física como o início do processo de cura do espírito, né? Não sei se vocês observaram ao longo aqui do estudo, eu não costumo muito citar obras, porque eu não faço a pesquisa, eu prefiro fazer um comentário dentro do Evangelho, mas hoje, por essa dificuldade que eu tenho em relação a essa área, eu fui buscar alguma coisinha, eu achei lá no Conduta Espírita, de André Luiz, né, psicografia de Valdo Vieira, no capítulo 22, ele fala lá dos perante aos doentes, né? Então, eu achei muito interessante, porque à medida que a Alexandrina ia comentando, né, através do entendimento dela, ia coincidindo com o que está escrito lá. Quando você falou, então, de reabilitação do espírito, foi perfeito, né? Porque André Luiz fala isso, né? Que ele diz que o trabalho de recuperação do corpo, né, fundamenta-se na reabilitação do espírito, né? Então, é como se as doenças físicas, né? Como não? A gente entende que já é um reflexo, né, da cura, da doença do espírito, que na verdade quem está doente momentaneamente é o espírito, né? E que reflete o corpo. Então, a busca da gente fazer, né, essa cura espiritual, que é o interessante para a gente, né? Mas a gente só consegue isso quando a gente tem resignação, aceitação, quando você falou, né, que muitos, né, você percebe que quando aceita aquela doença ali, né, como um desafio, nessa passagem rápida que a gente vai ter aqui na Terra, certamente a cura vem mais rápido, né, ou até mesmo a amenização, né, daquela enfermidade. Então, a gente está meio que encerrando, né, o capítulo 28, só vai faltar um item, né, que é prece pelos obsidiados. Só que esse subitem, né, que é prece pelos doentes e pelos obsidiados, é diferente do anterior, que é o capítulo 4, que é prece pelos que não estão mais na Terra. Então, essas preces aqui que Kardec, né, registrou neste item aqui, no item 5, né, abrange a todos, né, encarnados e desencarnados. E então a gente vai ver que a gente criar em torno dos doentes, né, uma atmosfera de positiva confiança, né, por meio da prece, de vibrações, de palavras, de carinho, né, de fortaleza, de bom ânimo, é o que a gente pode estar contribuindo aí nesse processo, né, em que todos nós passamos, né? Então, evitemos, né, palavras de garantia em relação ao tempo, né, de reabilitação, prazo de reabilitação, né, tentar amenizar isso, daqui a pouco passa, porque muitas das vezes vamos desencarnar com aquela enfermidade, né? Porque ali, como a gente comentou antes, é o início do processo de cura do espírito. Então, não quer dizer que a gente vai adquirir uma doença física, né, uma enfermidade física, e a gente vai sarar aqui, a gente vai sanar aqui. Não, pode ser que tenha desdobramento na parte espiritual, né? Então, é uma coisa aí que chamou bastante atenção. E, para finalizar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, uma frase que eu achei muito interessante, né, que corrobora com o assunto de hoje, e aqui
a gente estava na internet antes postando algumas coisas nas nossas páginas, aí a gente viu lá, abre aspas, felizes daqueles que, além do físico, enxergam a alma. Fecha aspas. Essa é uma frase de Alan Garrido. Então, é muito isso aqui que a gente está falando, né? Então, quando a gente tem essa percepção, né, da espiritualidade, da vida espiritual, né? E que aqui é apenas uma experiência carnal, né? Mas, na verdade, como a Alexandrina falou, né? A nossa vida é a espiritual, né? Quando a gente retornar à nossa pátria de verdade, né? A gente tem que ter essa percepção e voltar com esse sentimento de conquista, né? Fui lá, passei pela minha dificuldade, a doença aflorou lá, né, no mundo físico, mas eu suportei, né, com resignação, com confiança, e assim eu estou curando o meu espírito. Então, que a gente tenha sempre isso em mente, né? E que a gente mantenha o equilíbrio, né? Emocional, psicológico, para que, diante de uma enfermidade nossa ou de um ente querido, um amigo, que estão à nossa volta, a gente não crie uma desarmonia, né? E até, como você falou, né? A gente acaba atraindo para nós, né? A nossa perturbação, a nossa desarmonia é tão grande que a gente acaba, né, até criando uma doença para a gente mesmo por conta disso. Então, que a gente tenha fé, tenha paciência e a gente agradeça a Deus se formos convidados a passar por uma experiência dessa, porque certamente, se passarmos com confiança, com resignação, a gente já estará curando o nosso espírito, que é a grande meta. Passo a palavra para um outro irmão e logo em seguida a gente faz outro comentário para não ficar muito extenso. Sandro. Fala, Gilberto. A doutrina espírita nos ensina a dar ter um outro olhar sobre o que a gente vive, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente pode ir e de onde a gente pode vir. A gente não sabe exatamente, mas pelas tendências que a gente tem, a gente já tem uma ideia. E para onde a gente vai, né? Aquelas perguntas da filosofia. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou? Para onde a gente vai depende do nosso procedimento, do nosso comportamento. Dito isso, e que nenhuma folha cai sem que o pai saiba, eu venho conversando muito com a Érica sobre esse assunto. A gente conversa bastante sobre esse assunto especificamente, que, primeiro, a doença não é um castigo, né? Por que comigo? A Alexandrina trabalha com oncologia, deve ter muita... Porque, antigamente, né, Alexandrina, o cara, estou com câncer, pronto, vou morrer. Como se morrer fosse um problema. Porque, desculpa, todo mundo aqui já morreu e vai morrer tantas vezes forem necessárias. E a palavra morrer nunca é adequada, e sim desencarnar. Porque morrer parece que é um final, parece que acabou. E nunca acaba, nunca mais vai acabar. A gente aqui nunca mais vai deixar de existir. E essa é a grande beleza da vida. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar esse pensamento com uma integração. A gente está em corpo carnal, mas as nossas doenças são um reflexo, né? São dos nossos pensamentos, atitudes e sentimentos. Então, nunca por que comigo, por que com meu filho, por que com meu marido, por que com meu pai, por que com minha mãe. Sempre a gente fala, a gente passa por um processo. E entendendo que a doença, vocês sabem disso, ela é uma ferramenta bendita para nos conduzir, para nós entendermos o porquê estamos aqui e como podemos fazer para melhorar. A página inicial, a pérola inicial da página, Sr. Valso falou, foi exatamente
que a gente tá falando aqui, né? A questão da constritação, exatamente isso, né? Às vezes, a gente é convidado... A doença nada mais é do que um convite à reforma. É um convite. Porque o tempo todo o Pai nos dá ferramentas e condições para que a gente possa melhorar. Por exemplo, a gente está aqui aparentemente com a saúde ok, mas não sabemos se daqui a 5 meses, 10 anos, não sabemos que algum tipo de doença possa se manifestar no corpo carnal e ela virá sempre para nos convidar para a melhora. É esse que é o meu entendimento, acho que de todos também, no que se refere à doença. Então, assim, orar pelo doente é sempre bom, porque você vai dar, tá dando ali o seu coração e está dando para os espíritos superiores que trabalham pelo bem daquela pessoa, encarnado ou desencarnado, fluido, para que possa envolvê-lo. Ah, Senhor, ampara fulano de tal, que ele tenha muita luz, que ele possa se curar. Mas a gente tem que ter também a maturidade de entender que a cura do corpo não vai resolver a questão da encarnação ou da história daquela pessoa. A Amélia Rodrigues nos conta que aquele irmão que foi irmão que ficava numa condição de o tempo todo deitado, na casa de Pedro ele desceu botaram cordas, a casa de Pedro estava tão lotada em volta, em torno, tinha tanta gente para falar com Jesus, que o sujeito teve que entrar por cima da casa. Esse sujeito foi curado, mas aí logo depois ele foi cometer as mesmas coisas que ele cometia antes. E aí a história mostra que ele volta a ter as mesmas doenças. Então, na nossa história somos nós. Se não nos reformarmos, a doença ela vai continuar se apresentando de forma diferente, como um convite à nossa renovação. Mas a prece é sempre a bendita condição para a gente poder levar um alento para aquele nosso irmão, né? Então, orar sempre. Obrigado. Gratidão aí, Jober. Exatamente, né? Que a gente encare, né, as doenças, as enfermidades, né, como recurso divino, né, que visa sempre o nosso aprendizado, né? Porque é aquilo, se nós reconhecemos hoje que Deus é essa inteligência, né, o Criador, né, é misericordioso, justo e bom, então esse processo, né, de essa aquisição, por assim dizer, desse processo de doença, de cura, há de ter algum benefício para a criatura, né, para nós, para os espíritos, né? Então, realmente é fantástico isso, né? E a gente comenta também um pouco aqui, logo esse início aqui, né, quando Kardec diz que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da Terra, né? E da vida terrena, melhor dizendo. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. E eu não vou estender muito, porque eu adoro, já até comentei isso. Eu acho que quando boa parte, ou quando toda a totalidade dos habitantes da Terra compreenderem, né, esse mecanismo, essa categoria dos mundos, né, na qual nós vamos nos inserindo, né, com o passar do tempo, e quando a gente tem essa consciência de que a Terra momentaneamente é esse mundo de provas e expiações, então a gente vai compreender que é justamente aqui que tem que acontecer esse processo, né? Porque nós sabemos que nos mundos mais adiantados, né, já não há mais necessidade desse mecanismo de doença
para, né, aperfeiçoar o espírito, porque os espíritos estão mais purificados, né? Então, à medida que os mundos, né, vão evoluindo, né, vão se adiantando, há também de evoluir aqueles habitantes, né? Então, o corpo já é mais sutil, né? Então, esse processo de doença e cura tende a diminuir e chegar a um tempo que não vai mais existir isso, porque os habitantes não vai precisar mais disso, né, desse processo. Então, mais uma contribuição. Alguém gostaria? Eu. Oi, Silvia. Oi, peraí que tá escuro aqui. Tipo, complementando, né, a fala do Joubert, que ele fala, né, porque as pessoas às vezes adoecem e se perguntam por quê, né, por que comigo? Eu acho que, na verdade, a pergunta que tem que ser feita é para quê? Né? Qual o objetivo? E ao longo, assim, dessa vida aqui, eu já presenciei muito e a gente sabe que a grande maioria vai buscar a Deus no momento de sofrimento, no momento de dor, e a doença é um desses, né? A doença física, a doença espiritual também, a doença mental. E assim, ver a doença, muitas vezes, como oportunidade para aqueles que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus, vão buscar nesses momentos. Então, são momentos muitas vezes, de conversão, né? Da pessoa se reconhecer finita, se reconhecer que há algo maior, né? Que comanda, que a gente é frágil. E muitas vezes, nesses momentos, é que as pessoas realmente vão buscar a Deus. E é muito bom quando a pessoa, depois de curada, ela permanece, né? Porque tem aqueles que esquecem. Mas quando a pessoa leva essa fé para a vida, né? Para o restante da vida, eu acho que é um dos objetivos da doença também, né? Para a gente estar aqui nesse planeta, né? Nessa condição de provas e expiações. Eu vejo como um dos caminhos para Deus, né? Isso. Muito bem. Gratidão, Silvia. Que a gente sempre tenha, né, essa ação também, né, de agradecer a Deus, né, pelas bênçãos conquistadas, né, por Ele nos dar força de resistir a esses obstáculos, né, muitas vezes dolorosos, né, dependendo aí da enfermidade, é uma verdadeira maratona que a gente passa, né? Não só a gente, mas apoiando também aqueles que a gente também ajuda. Então, que a gente sempre tenha esse sentimento de gratidão, né, por ter conseguido superar tudo isso, mas sempre, né, elevando a Ele este poder, né, desejando que a vontade dele prevaleça, não a nossa, né? Que muitas das vezes a gente pede, suplica, né, até mesmo por uma cura de A ou B, mas, na verdade, ali já é a cura, né? Então, a gente, às vezes, esquece desse detalhe, mas esse sentimento de gratidão é fundamental, né? Para que a gente mantenha aí esse vínculo com o Criador, né? E aí a gente comenta sobre a oração também, né? O quanto é importante a gente estar, né, desenvolvendo esse hábito, essa prática, né, de orarmos, né, pelos doentes, por nós mesmos, né, porque é uma injeção de energia salutar que a gente deposita no outro, né, irradia para o outro, né, e a gente faz um trabalho muito interessante, né, nas casas espíritas ou nos templos religiosos, né, que são esses momentos de oração, né, momentos de prece. E a gente vê o quanto é importante, né? Quando a gente recebe aqui no privado uma mensagem de agradecimento, porque consegui sentir as vibrações lá na atividade da prece e tal, e a gente sempre, vamos agradecer a Jesus, né? Jesus é o comandante, é ele que
que está conduzindo a gente, mas que bom, né, que você se sentiu bem, mantenha. Eu fico imaginando assim, nesses 2 últimos anos aí, né, que a gente teve um afastamento, né, um isolamento, né, o quanto foi importante para, pelo menos as pessoas que estão aqui próximas ao Jefa, desenvolver esse hábito de oração, né? 18 horas lá, a gente está lá orando, a gente está lendo aquela mensagem maravilhosa que o casal Armando e Lucy coloca lá para a gente com tanto carinho, né? Terça e quinta também, com o nosso irmão Teixeira, concentrando lá, que não deixa de ser um momento de prece, um momento do passe à distância. Então, eu fico analisando assim, né, o quanto, né, a gente tirou de proveito isso, né? Muitos de nós talvez não tínhamos, né, esse hábito de orar, né? E a partir disso aí, dessa necessidade de afastamento físico, a gente criou esse hábito, a gente já ora em casa, na rua onde a gente está, a gente recebe ali aquela mensagenzinha, a gente já lê ali, a gente já faz a conexão, né, nessa grande corrente do bem, né? Como a gente diz lá, vamos orar agora, parar um minutinho para orar em prol da humanidade, né? Então, isso é muito importante. Então, certamente, aqueles nossos irmãos que estão doentes, né? A gente sempre cita os hospitais, imagina a energia, né? A vibração que emana de nós, né? Em favor desse nosso irmão. O quanto é importante, né? O hábito da prece. Eles até falam aqui, né, da influência da prece, e eles falam da mediunidade curadora, né? Do médium, né? Da ajuda do médium. No capítulo 26 sobre isso. Exatamente. Isso aí. Essa capacidade, né, que alguns dos nossos irmãos têm nessa mediunidade de cura, trabalho tão lindo, né? Eu fico imaginando para um espírito, né, habitante da Terra, com toda dificuldade, né, ter esse talento, né, disponibilizado por Deus. Imagina a responsabilidade, né, desse espírito, né? O quanto ele tem que estar sintonizado. Aí eu volto às suas palavras, com o bem, né? A prática do bem, os pensamentos positivos, né? A conectividade com a espiritualidade maior, porque ali é em nome de Jesus, né? Ele está agindo como um instrumento, mas que esse instrumento tem que estar calibrado, né? E para calibrar tem que estar em plena sintonia com o alto, né? Então, é bem lembrado essa questão. Sandro. Oi, Fernandinha. Posso dar uma palavra? Pode? Oi, querido. Bom dia. Bom dia. Eu posso dar uma palavrinha? Pode, eu sim. Vou dividir com vocês um testemunho com relação ao meu amigo, meu companheiro, Leco. Quando ele entrou na internação, e que ele foi lá para dentro, a gente fazia um trabalho, né, pelos nossos irmãos nos hospitais. E aí, quando ele entrou, um amigo, um enfermeiro que estava lá dentro, reconheceu, reuniu toda a equipe e pediu uma oração, pediu que todos orassem por ele, e eu imagino quanto isso foi importante para o momento de Leco, no momento dele lá dentro e no momento dele da passagem dele. Então, o quanto é importante quando a gente faz, né, a gente fez uma equipe de visita em hospitais, o quanto isso foi importante para nós, para mim hoje, para ele no momento dele ali e no momento dele da passagem dele. Então, eu imagino, né, a Alexandrina falando dela, né, do testemunho dela, dela lidar, né, com essas pessoas, no caso do câncer, e até, né, nos momentos que as pessoas estão ali passando cada um o seu momento, não só as pessoas, mas as famílias que estão ali dentro. Sempre quando a gente fazia as visitas, a gente orava não só por eles, mas pelos familiares que ali se encontravam. A gente sempre pedia que as pessoas, né, algumas pessoas sempre faziam parte das orações. Quanto isso é importante, né, nos momentos, né, no que a gente passa pela nossa amiga dor, pela amiga doença, né, que nos faz às vezes passar por um momento e que isso faz a gente engrandecer, faz a gente ver as coisas de uma perspectiva diferente. Porque é assim que eu consegui, né, passar por tudo isso, vivenciar, né, a doença dele, o momento dele e o nosso momento família, com os meus filhos, entendeu? E a oração foi super importante, foi fundamental, e é fundamental em minha vida.
porque a gente faz, né? Eu faço o meu evangelho hoje todos os dias, como a gente sempre fez, e as orações são fundamentais nesse processo. Então, eu agradeço a Deus todos os dias, né, por essas orações que fez durante as visitas, e agradeço sempre, né, aos enfermeiros que estiveram lá com ele, e as orações que foram feitas, né, e as pessoas que oraram por ele dividem em outras denominações religiosas, e quanto a oração é importante na nossa vida. Aí eu gostaria de dividir, estou dividindo essa experiência que para mim foi fantástica. Gratidão, Fernandinha, por compartilhar conosco essa experiência que você teve com o nosso irmãozinho, Leco, né, a quem a gente direciona nossos maiores sentimentos, né, de amizade, de carinho, de gratidão. Realmente é muito importante, a gente não vê a hora de retornar essa atividade no Jefa, né, que é essa visita aos hospitais, por reconhecermos, né, o quanto é importante, né, essa atividade tão salutar que é, como a gente havia comentado agora há pouco, né, porque talvez no hospital é o local mais apropriado para a gente fazer esse tipo de ação, né, de doação nossa, porque ali a pessoa muitas das vezes já está muito debilitada, né, já está descrente, dependendo do caso ali, né? E a nossa oração, né? Esse momento, independente de que bandeira carregue religiosa, né? O importante é o sentimento ali, né? A união, é a vibração, né? Então, que cada um emana ali, e certamente aquele irmão ali que está enfermo, hospitalizado, ele recebe isso como refrigério, como um remédio a mais, né? Ali ele está tomando ali os remédios físicos, mas quando a gente leva, né, esse remédio espiritual, certamente faz uma diferença muito grande, né, na vida de cada um, e em especial aqueles que já estão, né, partindo, né? Então eles nesses últimos momentos ali na Terra leva, né, daqui esse remédio tão salutar que é a prece, que quem sabe até ajuda, né, nos primeiros momentos ali, educação espiritual, é uma energia a mais que eles vão ter, né? Então, que a gente continue aí com essa tarefa, que essa questão de isolamento acabe definitivamente, para que a gente possa, né, com mais tranquilidade, com mais segurança, desenvolver essa atividade tão nobre. Muito obrigado, Fernandinho. Quando vocês retornarem, quando passar todo esse momento do isolamento, né, do Covid, né, vocês podem contar comigo. É uma tarefa no qual eu fiz com muito amor e gostaria de retornar, entendeu? Porque a gente sai de lá, muitas pessoas pensam, né, que a gente sai pesada, que a gente sai, né? Não estou falando assim com relação à saúde, mas a parte espiritual. Tem muita gente que, você está... Não, pelo contrário. A gente sai de lá muito emocionada, muito feliz pelos abraços que a gente recebe das famílias, a gratidão pelas pessoas que estão lá, entendeu? Então, é uma tarefa de muito amor, entendeu, Sandro? De muito amor. E eu, se Deus quiser, quando passar todo esse momento Covid, eu vou retornar. Vai sim. É uma tarefa abençoada. Vai retornar e pode contar comigo também, que eu tenho que vencer esse desafio, né? Como eu havia falado antes, eu tenho essa dificuldade e através dessa atividade, certamente o Papai do Céu aí vai me beneficiar também com essa afinidade aí, né? Esse trabalho tão nobre. Mais alguém? Posso só dar uma palavrinha? Pode, minha xará. A Fernanda vai falar? Pode falar, Fernanda. Não, já terminei. Eu, só para dar uma palavrinha aqui, eu falo que esse evangelho é demais, né? É um autoconhecimento mesmo, né? De fazer essa transformação, né? É ter fé, porque tudo que nós estamos trazendo aqui agora, as doenças, igual a Fernanda está falando, claro, a gente tem que orar pelos doentes, fazer essa corrente, né? Uma energia que a pessoa às vezes está tão fragilizada ali no hospital, né? Precisa essa energia para poder, assim, né? Para ele, né? Se recompor e é um trabalho assim muito difícil, porque as pessoas, igual a Silvinha falou, às vezes naquele momento ele não está preparado, né?
e esse evangelho de Jesus, o que ele vem nos trazendo aqui, é uma mudança conosco mesmo, né? Ter fé, porque nenhum está livre de passar por essas provas, porque é uma prova, hein? Às vezes a sua vida muda de um dia para o outro, vem essas doenças na família, e às vezes as famílias não estão preparadas para receber isso, entram em conflito, que eu já vi bastante, e nós temos que orar pela família também, né? Porque aqui na minha família mesmo, eu perdi um sobrinho com câncer, e a minha cunhada, depois de um ano que ele desencarnou, ela desencarnou também, porque ela não aceitou a doença dele, entendeu? O câncer. A doença não, ela não aceitou o desencarne. E para você ver como nós somos testados. Ela era espírita, né? Para você ver como o trabalho é muito difícil você fazer esse mergulho, porque essa centelha divina está dentro de todo ser humano, e nós temos que fazer essa busca para nos preparar para esse momento. Porque, às vezes, não é a religião. Você precisa ver se você está preparado, se essa centelha você está buscando internamente, não é fora, é dentro. Porque na hora que vem o embate, nós temos que passar, entendeu? Com Jesus e Deus no nosso coração, e se desprender dessas coisas terrenas, fazendo esse trabalho, porque não é fácil. Nós estamos aqui estudando, claro, nos preparando, mas na hora que vem mesmo, vamos ver como nós estamos, né? A minha cunhada sempre falava comigo: Sandra, você precisa não sei o quê. Na hora que ela passou pela prova, ela não estava preparada para isso, foi um sofrimento. Depois de um ano que ela perdeu o filho, ela foi também, entrou numa depressão. Inclusive hoje, né? Depois também queria falar sobre isso. Quantas doenças psicológicas, né? O ser humano, depois dessa pandemia, quantas doenças que a gente está vendo, as pessoas estão vivendo assim para o externo, né? Porque se a gente não fizer esse trabalho, se desprender mesmo, fazer esse mergulho, nós sofremos. Quando vem a luta, a gente não consegue passar, aí a gente adoece. Só isso que eu queria complementar. Não sei se... Só isso Obrigada. não, só isso não, Xará. Contribuição maravilhosa a tua, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Que a gente consiga, né, essa capacidade de resignação, né, de suportar essas intempéries da vida, né? Mas a gente vai conseguir certamente se a gente colocar, né, Deus na frente, né? Se a gente nos permitir confiar em nosso Pai, que nos quer tão bem, né? E em seguida, né, lembrar do que Jesus falou, né? Eu vim para os doentes, né? Então, que a gente também faça essa conexão, né? Que o mestre ele veio para atender justamente, né? Esses doentes que somos nós mesmos, né? Que ainda somos tão frágeis, né? Espíritos tão frágeis, como você falou aí, né? A gente, às vezes, né? Acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, que somos fortes, mas diante de um obstáculo, né? De qualquer dificuldade, a gente se abate a ponto de desenvolver uma depressão, né? E antecipar, talvez, né? Aí a nosso próprio retorno, né? Tem isso também, mas que a gente se mantenha firme, né? Resignados e confiantes em Deus. Mais alguém gostaria de falar para a gente passar para o Beto? Eu só queria, Sandro, complementar a fala da Fernanda. No período da Covid, quando eu e meu marido aqui em casa estivemos, né, nós tivemos Covid juntos, ele chegou a ficar internado, eu não, fiquei isolada em casa, não fiquei grave. Como eu assim, acabei sem querer descobrindo que nas outras várias denominações religiosas, a maioria dos grupos se reúne às 18 horas, todos os dias, em oração. E foi um período assim que, embora isolada, eu tinha mensagem o dia inteiro, né? E era incrível como às 18 horas católicos, evangélicos, os espíritas, enfim,
E aquilo, para mim, assim, hoje, dali eu descobri, né, entre aspas, isso, e hoje eu acho assim que uma das nossas atividades online que são muito importantes é esse momento de oração das 18 horas, porque a gente ora pelo mundo, a gente ora pelo nosso planetinha, né? Então, eu consigo sentir nesse momento que o mundo está em oração às 18 horas. Então, eu sinto como uma vibração muito poderosa, muito forte de oração, de boas vibrações. Então, é realmente aquele momento da pausa, que a gente pausa e a coletividade, a grande maioria está em oração. Só queria acrescentar isso que a Fernanda comentou da oração no hospital, né? E eu tive essa alegria, né, de descobrir isso. São em várias religiões esse horário. Então, eu entendo como um momento de boas vibrações muito fortes, que a gente consiga manter, né, esse momento de oração às 18 horas. Era só isso. Aí, exatamente, Silvia. Momento fantástico, momento em que nós unimos, né, os nossos pensamentos e sentimentos por toda a humanidade, pelo nosso planeta. Então, certamente a gente emana uma energia muito boa, né? E aí a espiritualidade se utiliza disso, se aproveita disso, né? Para derramar bênçãos, né, sobre todos nós, né? Que bom. Sandro, É o momento que a gente se torna até receptivos, né? A gente doa, né? Mas na verdade a gente que consegue captar. Por isso que a gente acha um momento tão bom, né? Porque a gente acha que está doando, mas na verdade a gente está recebendo bem mais, porque é o momento que a gente faz a conexão, né? Isso, é uma troca. Fala aí, o Júlio. Sandro, é a hora da oração, pela proximidade, é a hora da oração crepuscular em nosso lar. Uhum. Também é 6 horas. Ah, sim. Até porque lá, na época que o livro foi escrito, naquela circunstância, nosso lar, ao contrário do que muita gente pensa, tem muito católico e umbandista lá. Acha que lá é o céu dos espíritas, só que não. Lá é todo mundo. Mas tem muito católico lá, então também. Então, a oração crepuscular, eles continuaram com esse processo e lá e cá, entendeu? Pela proximidade da nossa região aqui deles. Né? Isso aí. Mais alguém? Beto, meu nobre, com você. Como o nosso horário está um pouco estendido, vou pedir para você emendar com a prece de encerramento, tá bom? Tá bom. Bom dia a quem eu ainda não dei. A gente sempre ressalta esse momento, né? A importância desse momento, esse momento sagrado em que nós mergulhamos as nossas reflexões nos ensinamentos de Jesus, né? Buscando entender, compreender, fixar valores verdadeiros, né? Para que nos ajudem realmente a não somente transpormos as lutas, as dificuldades necessárias ao nosso processo evolutivo, mas também de nos colocarmos como instrumentos de Deus, de Jesus, para propiciar também a evolução, o crescimento daqueles irmãos que caminham conosco. O tema de hoje, na realidade, é a oração pelos doentes, né? E a gente parte sempre daquele princípio que muitas
pessoas ainda não conseguem compreender, principalmente quando não têm essa consciência de que todos somos espíritos aqui, nesta grande viagem da vida, e cada espírito é um universo complexo, cada espírito está no seu momento, né, desta grande viagem, e muitos realmente não compreendem aquela passagem de Jesus, né, de que trata esse capítulo anterior, né, que a gente tem estudado, principalmente aí nas segundas-feiras, né? Bem-aventurados os aflitos, quando Jesus fala lá, né, em Mateus capítulo 5, eu acho que é versículo 4. Bem-aventurados os que sofrem, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque deles é o reino dos céus. E nós estamos tratando exatamente disso, da questão das doenças que se estabelecem em nossas vidas, naqueles que estão nos acompanhando, como familiares, como amigos, né? São situações que nós estamos realmente, todo dia, nós estamos convivendo com essas situações das chamadas doenças, né? Quando não é num amigo, num familiar, é a gente mesmo que precisa desse ou daquele tipo de tratamento, né, em nosso organismo e, muitas vezes, em nossas mentes. Então, as doenças, né, pelos estudos que os espíritos nos possibilitam, e é muito interessante isso, elas são decorrentes de fixações energéticas, magnéticas, que nós estabelecemos em nosso ser. Todas as doenças são decorrentes de fixações magnéticas, de campos de energia que nós fixamos em nosso ser. No caso, estamos encarnados no nosso perispírito, né? Fixações essas estabelecidas nesta encarnação, nesta vivência, nesse momento, ou em outros momentos, não somente em outras encarnações, como às vezes a gente costuma falar, mas também em outros momentos na chamada erraticidade. Quando estamos no plano espiritual e estamos realmente, né, em momento de desequilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas buscas, nós estamos também fixando esses processos, né? Fixando esses campos de sombra, né? que são campos energéticos, né? Estamos fixando. E, às vezes, ao reencarnarmos, nós já trazemos essas doenças em potencial. Essas doenças, esses estados, né, vibratórios, deletérios, que às vezes nós trazemos de milênios, meus irmãos. E a providência divina, né, que, na realidade, nos ajuda sempre para que a gente possa buscar os caminhos da evolução, em determinado momento, ela propicia, possibilita que nesta ou naquela experiência, aquela situação que vem de longe, ela ecloda, porque o espírito já está, de alguma forma, em condições de resgatar aquela situação que está no passado.
Então, não há nada que a gente crie, que nós constituamos, tudo aquilo que é positivo, que é bom, nos dizem os amigos espirituais, passa a ser um ponto de luz que passa a fazer parte, a constituir a nossa realidade para a eternidade. Olha como é bom ser bom, né? É bom ser bom. Um sorriso de ternura, um abraço, um carinho, uma prece emocionada em favor de um irmão, em favor de um doente. Todas as realizações positivas, elas vão criando campos, né, de magnetismo divino que passam a constituir a nossa realidade para todo o sempre. Aí a gente fica, né? Estamos falando de doença, a gente fica pensando quantas oportunidades a gente perde, né? Quantas oportunidades. Mas perdia só até esse domingo, né? A partir desse domingo para frente, ninguém mais vai perder a oportunidade. Então, meus irmãos, assim como as sombras, né? As doenças, porque esse é um estágio ainda natural de um planeta como a Terra, onde nós vivemos ainda oscilando, né? Lutando neste oceano vibratório do planeta para nos mantermos, né? Realmente para buscarmos a felicidade e nessa luta, nessas oscilações, porque ainda somos espíritos imaturos, muitas e muitas vezes nós cometemos equívocos, nós cometemos erros, nós atraímos para nós e constituímos em nós esses campos, né, infelizes, né? Então, mas por que é que Deus permite que isso aconteça? Deus permite porque, na realidade, esses processos são processos, são recursos divinos para que se estabeleça o processo de purificação da alma. É necessário passar por aquilo, não é? É necessário vivenciar essa questão desse desconforto, da dor, dessa coisa toda, que é efetivamente um convite de Deus para que você possa se libertar e vamos dizer, e ir conquistando aquilo que é natural, que é a sua natureza divina, que é a sua natureza, não é, de elevação, sua natureza de um espírito a caminho da luz, de um espírito a caminho da perfeição. Então, a misericórdia divina permite, nesse mecanismo das leis de atrações, que esses estados degenerativos do corpo físico perispiritual que nós estamos ocupando, para que a gente possa realmente buscar esse processo de purificação da alma, de purificação do ser, de lavagem daquela sombra, de lavagem, né, dessa, vamos dizer assim, dessa espécie de impureza a qual nós nos impregnamos ao longo da nossa estrada. Então, a doença é essa retirada desses miasmas, né? Dessas impregnações magnéticas que nós estabelecemos em nossas jornadas. Então, a providência divina permite ao homem, e aí, nesse estágio onde nós encontramos, muitas vezes, através da evolução que é propiciada, isso vem sempre do mais alto, meus irmãos. As descobertas da ciência médica, elas são sempre inspirações do mais alto, né? Infelizmente, o homem ainda transforma isso, muitas vezes, em oportunidades da exploração do seu irmão, né? Através simplesmente da questão
comercial da questão, mas tudo isso faz parte também. Então, a Deus possibilita realmente, né, os meios de atenuar as dores através das descobertas da ciência médica, são os remédios. Isso aí já é um sinal de avanço do processo evolutivo, né? Ele vai nos dando. Agora é preciso buscar, é preciso realmente exercitar, é preciso se levantar. Não, é a vontade. Eu quero ser saudável. Então, eu vou me levantar, eu vou lá buscar o remédio, eu vou lá buscar. Tudo isso são recursos divinos, que vai possibilitando ao homem, pouco a pouco, né, contando com essas providências, né, do mais alto, essa inspiração dos espíritos cientistas, né, trazerem ao nosso planetinha pobre ainda esses recursos fantásticos que hoje nós temos aí, os aparelhos que detectam as doenças, né? E os remédios, né, que vão realmente amenizando pouco a pouco. Tudo isso faz parte da conquista do ser humano nessa trajetória, né? Então, a, a questão, né? À medida que à medida que a criatura vai mudando o seu padrão vibratório, que ela vai abandonando esse estágio primitivo da ignorância, da brutalidade, né? E principalmente da maldade, do egoísmo, do orgulho, do mal calculado, à medida que ela vai mudando, que ela vai realmente impregnando o seu organismo, impregnando o perispírito de energias novas, né? Ela vai possibilitando, assim, uma constituição mais saudável ao seu corpo físico. E aí entra, como vocês falaram, entra a questão da prece, né? A prece é um banho de Deus. Então, toda vez que você ora, você toma, imagine se você orando, né? Como se tivesse um grande e abençoado chuveiro caindo, com esse friozinho, de preferência uma água bem morninha e gostosa, né? Aquele banho de Deus, ele vai penetrando célula por célula no seu organismo. E essa impregnação magnética de Deus, ela vai lá fazendo alterações em cada campo celular do seu perispírito, que tem a sua correspondência num corpo orgânico. Então, as sombras elas vão se diluindo. As sombras vão se diluindo. É por isso, né, Jesus sempre afirmava: orai e vigiai, para não cair, né? Para não cair nas tentações, nos campos de sombra, né? Para banhar-se, orar, porque você ora, você ascende, você mergulha realmente em planos vibratórios elevados, aí você se banha, você vigia, você se mantém nessa sintonia com esses planos. Esse é efetivamente o desafio que Jesus nos dá, nos ensinando a irmos nos desimpregnando desses processos que nós já trazemos, gente, muitos de nós há milênios. Nós temos sombrinhas lá, né? Lá de trás, e que a providência divina vai, através de moratórias, né? Vai deixando que a gente vá resgatando pouco a pouco. Veja bem, não estamos falando aqui das doenças que nós mesmos escolhemos, como um espírito como o Chico, por exemplo, não é? Por uma questão de provas ou para ser
modelo, para ser exemplo de outros. Nós estamos falando das doenças comuns, que são os processos de resgate, são os processos de limpeza da alma em que nós precisamos efetuar, né? Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que sofrem, eles falam desses bem-aventurados que já estão em processo de libertação, né? Os doentes que não querem se curar, rebeldes, eles, mesmo passando pelas dores, vamos dizer, ele tem uma programação por um processo de diabetes, ou de câncer, ou de qualquer coisa, perdeu uma perna. Ele, às vezes, vai passar por aquilo, mas, em função da sua reação, né, como ele se torna rebelde, ele não se conforma, ele não realmente não confia na providência divina, de que tudo aquilo faz parte de um remédio para a sua alma, ele continua rebelde. Aqueles campos magnéticos que constituíram aquela doença, eles não se afastam, eles não são diluídos do perispírito. E aí a pessoa vai passar novamente, em novo momento, né? Então, por isso, a prece pelos doentes, né, ela é muito importante, porque quando você dirige a prece para um irmão doente, você está dirigindo para ele campos, né, vibratórios, positivos, né, magnetizados pelo amor. Aquilo vai, além de atenuar as suas dores, propiciar um alívio, é como se você estivesse passando uma pomada, ela vai também estimulando o ser a uma reação. Ela não atinge somente aquela estrutura energética do indivíduo, ela atinge também a sua essência, que é a alma, porque a prece é esse lenitivo, é a canalização de energias divinas. Então, muitas vezes, quando o indivíduo já está querendo se melhorar, já está querendo se libertar, ele recebe o impacto da prece que o estimula ao processo de reação, a ele querer realmente, né, sair daquela situação, a ele querer se curar. Por isso, a importância da prece pelos doentes, né? Porque aí nós estamos nos tornando instrumentos de Deus, canalizando recursos para que essas almas se curem. Por isso é importante a prece por todos os tipos de doença, porque pelos que trazem as situações, né, no campo orgânico, no campo emocional, psicológico, né? É sempre bom orar por alguém que está, não é? A gente parar, tirar nosso tempo. A gente sabe que alguém que está sofrendo, passando por alguma coisa. Então a gente para, se concentra em um determinado momento e emite uma vibração boa. Deus, Senhor, ampara aquela alma. Essas energias vão ser direcionadas. E a gente sabe que no momento em que você está direcionando essas energias, a elas, né, assim como o passe, por exemplo, no momento do passe, aos recursos, né, aos fluidos magnéticos do médium, são agregadas novas energias dos amigos espirituais e daquelas que esses amigos espirituais trazem do cosmo divino, da natureza. Então, se agregam diversas energias e são canalizadas para aquela pessoa que está tomando passe. Assim é quando você dirige a prece para alguém que está doente. Faça-o. Porque à sua prece são agregadas novas forças. Os amigos daquele pessoa que está doente, ela vai utilizar esses recursos da nossa prece vitalizados, né,
pelos fluidos que nós possibilitamos, né? Fluido vital, principalmente, eles vão agregar novos valores de energia para trazer os benefícios para os irmãos doentes, aliviando assim as dores mais externas e penetrando no imo da criatura, estimulando-a para querer ser curada, né? Então, a oração, né, pelos doentes, como eu falei ainda agora, são verdadeiros lenitivos, são espécies de pomadas, aliviando as dores e estimulando o doente ao processo de reação de mudança, né? De constituição, inclusive, de fé. A fé é muito importante. À medida que a pessoa doente, não, eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus, né? Eu sei que tudo isso faz parte, né, de que Deus toma conta de mim. Esse exercício realmente vai proporcionar ao indivíduo que ele queira se curar. E aí nós nos lembramos de Jesus. Não houve um doente em que Jesus curou. Na realidade, ali, Jesus estava dando, meus irmãos, lições fantásticas. Ele não estava curando pessoas para chamar a atenção, não é? Ele estava mostrando ali, trazendo para nós realmente uma grande lição sobre a importância do indivíduo querer se melhorar, porque ele sempre falava, né? A tua fé te curou. E ele perguntava, o que ele perguntava? Todos eles, né? O que queres que eu faça? Ah, Senhor, eu quero que me cures, né? Eu quero que me tire a cegueira, eu quero que me cure. Eu quero. Então, esse eu quero é fundamental, né? E aí, a nossa prece ela vai propiciar esse estímulo à criatura, né? Esse estímulo, fazendo com que realmente a pessoa dê um passo nessa direção, se levante, né? Constitua em si essa fé. É o resultado também da prece, né? A prece, além dela servir de pomada, de alívio, né? Para aquelas situações, ela vai propiciar que o indivíduo, porque o indivíduo ele só vai se curar no momento que ele quiser. A cura é um processo de dentro para fora, né? É de mudança interior. É de mudança interior. Então, ele só vai se curar se ele realmente resolver se liberar desses processos, dessas impregnações que ele traz muitas vezes do passado, né? Então, meus irmãos, é muito importante que a gente compreenda, muitas vezes, sem mergulhar no pessimismo, né, que aquele irmão doente, aquela irmã doente, na realidade, quando às vezes a gente está muito triste do lado de cá, do lado de lá, a nossa família que nos ama está alegre, puxa vida, né? Beto está passando por aquele aperto, eu vou falar de mim para não, né? Para não estar jogando praga nos outros. Dá-lo a se libertar daquela sombra que ele traz, a visão nova, é uma visão diferente. Então, que a gente sempre tem uma visão divina, não uma visão de pena, né? A pena é uma vibração que enfraquece, né? Mas a compaixão, sim, o amor, a compaixão, vai, meu irmão, você tá, porque a doença é divina, né? Vai, meu irmão, você está onde que somos espíritos nos limpando, nos banhando em cada voo dessas jornadas, nos banhando e nos limpando para ascendermos lá adiante a questão de seres luminosos. Assim deve ser de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque lá adiante voarão luminosos em direção a Deus. É isso que ele fala. E às vezes a gente lamenta, meu Deus, fulano, ciclano. Olhar divino, tudo está dentro, né? Está no campo da providência divina.
Então, o olhar divino sobre a doença é muito importante, meu Deus. E a oração não de pena, mas a oração de compartilhar, né? De solidariedade. Somos solidários. Então, oremos, Tiago que falava, né? Oremos uns pelos outros para que saremos. E um dia a gente sabe, né? Que como o planeta está mudando, a grande maioria da população futura será de homens que não mais carregarão ódios, será de homens que já tiveram se libertado, se alimpado dessas impregnações magnéticas do passado, né? E serão seres fraternos, ternos, vibrarão os campos da energia divina em si, porque Deus está em nós. Naturalmente, nós seremos seres muito mais saudáveis, né? No corpo físico. Eu acho que os cabelos vão cair menos. Eu acho, não sei. Ou então a gente não vai ter cabelo, não vai ser preciso, né? Mas, brincadeira à parte, né? Nós seremos muito mais saudáveis, felizes. Não teremos esses terrores aparentes, né? Dessas doenças que trazem tantas deformações ao corpo físico, por enquanto. Por quê? Porque as nossas constituições perispirituais serão constituições perispirituais realmente impregnadas da energia divina, né? Não teremos tanto essas sombras que nós ainda trazemos e que ainda temos que trabalhar bastante para diluirmos essas sombras, substituindo-as por luzes. Então, em mundos superiores, não existem esses estágios de doença que temos aqui na Terra, porque os perispíritos são saudáveis, impregnados do magnetismo divino. Esse é o nosso destino. E nós já podemos começar a fazer isso hoje, né? Através da nossa prece. A experiência do amor, quando você foca aquela pessoa que às vezes não te quer bem, que te traz mal-estar, tente amá-la. E nesse amor você vai realmente transformando as suas sombras em luzes, né? Já apareceu lá o medidor do tempo lá que Sandro colocou, né? Eu entendi, Sandro, tá? Já estou falando demais, né? Vamos orar? Ou quer falar alguma coisa antes? Não, meu amigo, só agradecer a você aí pela sua explanação, maravilhosa como sempre, mas fique à vontade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelas doenças amigas. Quando tu nos convida, Pai, para recomeçarmos na construção dos momentos felizes que nos aguarda a todos. Obrigado, Senhor, porque compreendemos que as dores que nos visitam são convites valorosos do seu amor para que nos tornemos almas melhores, para que nos tornemos mais felizes e nos libertemos, Senhor, de todas as ações infelizes do passado, rumando para o encontro com a paz, para o encontro com a luz. Assim, Senhor, neste momento em que nós oramos pelos nossos irmãos que se encontram doentes, Senhor, agradecemos-te o socorro por cada um. Quantas e quantas doenças, além de possibilitar a diluição das sombras passadas, não impedem que nós continuemos errando, Senhor. Quantas e quantas doenças são socorros do teu amor, nos guiando para os caminhos melhores.
Assim, Senhor, abençoa-nos a todos, Senhor. Dá-nos o sentimento bom da alegria de sermos seus filhos, da alegria de sermos criados, Senhor, para essa grande e infinita jornada da vida, ao encontro da felicidade. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que se encontram com a oportunidade abençoada, Senhor, de resgatarem as suas experiências infelizes do passado e de recomeçarem suas vidas. Que o teu imenso amor possa envolver cada um, nos hospitais, nos manicômios, nos leprosários, nos lares, Senhor. Que a tua luz chegue amenizando, Senhor, aliviando as dores, enchendo as almas de coragem, Senhor, e de fé e de alegria, por saber que tudo isto também passa, como falou a nossa querida Maria, ao nosso amado Chico Xavier. Tudo isto passa. E só o que fica é a alma divina caminhando em direção às luzes abençoadas do teu amor, Senhor. Assim, sê conosco, Senhor. Espalha, Senhor, os recursos abençoados do teu amor para trazer saúde às almas, Senhor. E, consequentemente, amenizarem as dores dos seus corpos. Assim, Jesus querido, muito obrigado por mais esta manhã abençoada. Dá-nos forças, Senhor, de fazermos a nossa parte e de te agradecermos pelas nossas dores. E ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Muito bem. Gratidão, Beto, pela sua explanação, pela prece. Vamos combinar agora o estudo do próximo domingo, o item 81, pelos presidiados. Pedindo a nossa querida irmã Ana Lúcia, se possível, realizar a leitura. Pode ser, Ana? Ok, gratidão, irmã. Hoje temos recadinhos. Semana passada havíamos iniciado, né, aquela conversa a respeito de como a gente vai ficar, né, o formato do nosso estudo, né? Então, a gente ainda está pensando ideias, já foram levantadas algumas ideias, e aí, ao longo da semana, a gente vai continuar realizando alguns contatos aí com os irmãos, porque há uma possibilidade, né, de a gente realizar o nosso estudo do Evangelho no modo online, né? Aí teríamos, talvez, 2 momentos, né? O presencial e o online, só que a gente está definindo aquela questão dos colaboradores, né? Que poderiam estar nos ajudando, né? À distância. E aí a gente pede a colaboração de todos, a gente vai conectar cada um, né? Contactar cada um, para saber a possibilidade de estar continuando o que a gente faz aqui, né? Lendo aos domingos, nesse revezamento, nos comentários, tá? Nosso irmão Jober, ele se disponibilizou, né, a nos ajudar nessa tarefa, uma vez aí que eu e o Beto vai estar lá de frente com o presencial, mas aí o irmão Jober, ele ficou aí de conversar com a gente, para a gente ajustar, né? A gente só não temos certeza ainda do dia, né? Se vai permanecer no mesmo horário, né? Domingo, mas aí a gente passa as informações aí ao longo do tempo e, como o Beto falou semana passada, né? Não deixem de opinar, né? De sugerir, porque a partir de uma ideia aí a gente pode ajustar e aí a gente conseguir, né? Manter o estudo com todos os participantes aí, já que criamos, né, um vínculo muito forte nesses 2 últimos anos aí, a gente não pode perder isso. Então,
Ao longo da semana, a gente vai contactar aí cada um e a gente vai chegar num denominador comum, de forma que a gente possa, né, continuar o nosso estudo online, mas também atender a nossa região aqui, aos nossos irmãos que não têm, no momento, essa facilidade, né, dos recursos tecnológicos. Tá bom, meus irmãos? No mais, passo a palavra para o nosso amigo Beto, porque talvez eu possa ter esquecido alguma coisa, algum recado, ou salientar essa questão aí do estudo, né, Beto? Que a gente pretende aí no primeiro domingo de julho, já com esse novo formato, né? Mas aí a gente fala, aí a gente vai ter até o outro domingo para a gente conversar e decidir. Seria importante que houvesse, né, a colaboração dos nossos irmãos, né, o ponto de vista de cada um, né, aquilo que acham, a colaboração mesmo, no sentido de nos ajudarem a formatar, né, o processo da melhor forma possível, porque nós vamos, talvez, criar esses dois formatos, não abandonar o outro, né? E aí, só que hoje é difícil fazermos ao mesmo tempo, não é isso? Então, temos que ter os dois momentos, mas não deveríamos realmente deixar. Então, de repente, em algum momento, em algum dia aí do mês, algum domingo, né, nós estaremos em um ou em outro, né? Nós vamos estar fazendo essa... E precisamos aí da colaboração, né, dos nossos coordenadores, que temos, assim, gente muito preparada para isso, né? Mais preparada do que a gente, sabe? Pode ter certeza disso, né? Então, estamos contando aí com a... Isso não tenho dúvida. Chegou a hora, né, Beto? Chegou a hora de a gente deixar esses nossos irmãos aí trabalharem um pouquinho nesse sentido, né? Com o voluntariado aí de quem pode nos ajudar nesse sentido, mas que a gente vai estar sempre presente também. Esse é o nosso propósito, né, Sandro? Exatamente, exatamente. Esse revezamento, né? Mas que tenha, né, ali tarifeiros de frente com o online, para que a gente possa também atender os irmãos aqui no presencial, mas certamente a gente não vai abandonar, né? A gente vai fazer esse intercâmbio, né? E vai ser muito legal. Eu até, durante a tua prece, Beto, eu estava aqui buscando inspiração. Eu acho até que há uma grande possibilidade de fazer simultâneo, Beto. Presencial lá, no mesmo horário, no mesmo dia, porque aí não vai afetar a programação, né? A rotina, né, de quem já está habituado com esse horário, e a gente fazer esse intercâmbio aí, de vez em quando, vindo presencial, eu você ficar lá. A gente tem uma colaboração maravilhosa aí da Fernandinha lá no presencial, já se disponibilizou, né, como antigamente, e tantos outros, né, que certamente vão poder colaborar lá, se porventura a gente estiver ausente, né? Eu aí por conta dos nossos serviços aí no trabalho, você com outro compromisso, a gente vai ter alguém sempre lá também no presencial para tocar o barco, e aqui no virtual, nosso amigo Jouber já se disponibilizou, mas ele vai precisar, né, também de outros colaboradores aí para essa questão. Então, a gente reforça aí o convite e a gente possa contribuir, né, da melhor forma dentro da nossa disponibilidade. Tá bom, meus irmãos? Mas vai dar tudo certo, com fé em Deus, Jesus à frente aí, a gente vai conseguir. Me despeço com um fraternal abraço, desejando a todos uma excelente semana. Bom domingo a todos. Tá? Bom domingo para todos. Bom domingo, obrigada. Bom domingo. Então, você faz bem. Bom domingo para todos. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Gratidão. Isabela, querida, bom domingo para você, sua família.
Desculpa, cometi uma gafe. Ó, tem o nosso irmão Luiz Paulo aí, pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que a paz do Cristo permaneça com você e que você esteja aí com a gente aí nos próximos domingos. Tchau, gente. Obrigado, mas não é a primeira vez, não. Ah, tá tudo bem. Frequentemente eu tenho comparecido. Eu frequento lá o CETJ, né? Ah, que bom. E, esporadicamente eu compareço aos domingos também para fortalecer. Agora que você deu algumas informações aí, eu lembrei, principalmente da voz. Então, transmita o nosso abraço fraterno aos irmãos lá do Trabalhadores de Jesus, tá, Luiz? E fica na paz. Ok. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Alô, obrigado. Valeu, gente. Bom domingo. Tchau, Olha a Márcio. Márcia. Um abraço. Tchau. Bom domingo.